Olá, meu nome é Mayra, sou estudante na graduação em Engenharia Civil da ESC USP e eu vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica sobre o tema a influência das dimensões dos corpos de prova na determinação da resistência característica de lotes de madeira, tendo em vista sua inserção em classes de resistências preconizadas pela ABNT NBR 7190, que é a norma brasileira que trata de projetos de estruturas de madeira. Bom, eu vou fazer a introdução ao meu trabalho de iniciação científica, falando um pouco mais sobre o material, que é a madeira, que é um material orgânico e fibroso, porque provém da árvore. É utilizado em diferentes campos da sociedade. Você tem madeira na indústria do papel, com a celulose, você tem madeira na construção civil, como batente ou a treliça. Ela tem características heterogênicas e anisotópicas, então a direção do esforço em relação às fibras traz propriedades diferentes. Outro ponto do meu trabalho é a norma. Como eu vou tratar de madeiras nativas, a norma atual é a de 2022. Quando começamos o trabalho era de 1997. Daí, ao longo do semestre, essa norma se atualizou, mas o conceito da pesquisa não mudou, não modificou. Só que agora quem trabalha isso é a parte 3 da norma. Antes era o anexo B. Bom, a propriedade que eu vou tratar na minha pesquisa é de resistência característica da madeira à compressão paralelas às fibras. Em relação às madeiras nativas, essa resistência ela acontece por meio de corpos de prova prismáticos, com seção transversal quadrada. A seção transversal padrão é de 5 cm por 5 cm por 15 centímetros de altura. Mas a norma ela estabelece que você pode usar uma seção mínima de 1,8 cm por 1,8 cm com uma altura de 5,4, sempre 3 vezes a medida do lado da seção transversal. E ela diz que mesmo você reduzindo essa seção, você consegue manter as propriedades. Então a minha pesquisa de iniciação científica ela tem esse foco. Então o objetivo dela é determinar valores de resistências características de compressão em corpos de prova com dimensões inferiores ao padrão normativo. Eu já mencionei anteriormente. E com essa resistência característica de compressão, você consegue enquadrar em classes da norma, que é a tabela 2 da parte 1 da norma. Então eu vou verificar se a determinação da resistência não vai mudar e se também não vai mudar a classe, porque a norma brasileira fala que não deveria mudar. Bom, a metodologia utilizada para fabricar os corpos de prova. As espécies utilizadas foram disponíveis no LAMEN, o Laboratório de Madeira e Estruturas de Madeiras, com umidade de 12%. As espécies utilizadas foram a cupiúba, cacheta, tatajuba, angelim-pedra, sapucaia, cajueiro, itaúba e cambará. Foram feitos 10 lotes e repetimos duas espécies, a cupiúba e a angelim-pedra. Bom, para confeccionar os corpos de prova, foi utilizada uma serra-mesa e cada lote de madeira tem 6 corpos de prova de cada dimensão. Então, se você olhar aqui, esse é de 5 por 5 por 15. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é de 4, aqui é de 3 e aqui é de 2. Que são as medidas feitas nessa pesquisa. Bom, após isso, após a confecção dos corpos de prova, eram feitas as medidas de dimensões efetivas, a pesagem na balança digital e o ensaio à compressão paralela das fibras, realizado na máquina universal de ensaio, como demonstrado nessa imagem. Falando ainda da metodologia, após isso, a gente fazia o cálculo da resistência característica à compressão de acordo com a equação do item 4.1 da terceira parte da norma. Então, o primeiro passo é colocar as resistências obtidas no ensaio em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior,
e calcular as resistências características de acordo com essa equação normativa. O segundo passo é fazer a verificação se o valor calculado da resistência é superior à primeira resistência da ordem crescente, que é F1, essa aqui. A outra verificação é se o valor obtido nessa equação aqui é superior a 70% da resistência média do lote de madeira. Então você tinha o N é igual a 6, né? Você tinha 6 resistências, você fez a média dessas resistências, calculou 70% disso e verificou se esse valor é superior a isso. E a última verificação é se o valor encontrado aqui está inferior à resistência média do lote. Caso essa verificação não esteja ok, você substitui esse número pelo número que estiver ok. Bom, os resultados encontrados. A diminuição das dimensões nominais dos corpos de prova alteram os parâmetros normativos, uma vez que teve espécies de madeiras que não se mantiveram na mesma classe e, com isso, a resistência característica não foi a mesma. Um exemplo é a Cupilba. Você tem aqui as espécies e aqui as dimensões nominais estudadas. A Cupilba ela alterou nessa parte aqui. Teve outras que não, por exemplo a Caixeta, e teve outras que aconteceu isso também, como a Tatajuba. As outras espécies também aconteceu isso na Camará. E na Cupilba de novo, que foi repetida, mas daí veio alternado. Bom, conclusão. Algumas espécies de madeira nativa tiveram enquadramentos diferentes nas classes de resistências, como mencionado anteriormente, aquela tabela 2. O valor da resistência característica ficou bem próximo do limite da mudança de classe de resistência, que também é um adendo, também é um ponto de atenção. As dimensões nominais influenciam na resistência característica e no enquadramento das classes de resistências, contrariando a indicação normativa da NBR 7190 de 2022, a parte 3, e da antiga de 1997. Por fim, quando a comissão da ABNT para revisar a norma estiver de volta às reuniões, a gente vai sugerir a revisão desses parâmetros para futuras atualizações da ABNT NBR 7190. Bom, muito obrigado por ter interesse sobre esse tema. Meu e-mail para contato.